Ele é, Ele é, Ele é. Aleluia. Ele é a fonte de água nascente. Aleluia, meu Deus. E que jorra na vida do crente. Aleluia, meu Ele Deus. é raio de luz e que vida produz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia, meu Deus. É Jesus, Jesus mesmo. Aleluia. Aleluia. Mas Ele que é tudo. É Ele que transforma tudo. Aleluia. É Ele quem faz tudo em minha vida, em nossas vidas, em nossos corações. E aqui eu agradeço a minha rica e santa oportunidade e receba a serva do Senhor com palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eis aqui, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Pai, fala com o Teu povo, meu Pai, através do Teu servo, Senhor. Enquanto ele estiver, meu Pai, fazendo o Teu issue, meu Pai, pregando a Tua palavra, Senhor. Livra a família dele, livra os filhos, livra a casa, acampa o anjo, Pai, amado, Pai querido, meu Pai, em frente, atrás, do lado da casa dele, Senhor. Seja com o Teu servo, meu Pai, se revela através da Tua palavra. Fala, Pai amado, Pai querido, comigo, com meu irmão, Senhor, nesta noite. Que essa pessoa que veio hoje, meu Pai, possa sair cheia do Espírito Santo, Senhor. E aqui eu te olho e te agradeço a minha humilde oportunidade. Em nome de Jesus. Poder, aleluia, Deus. Saúde a todos na paz de Cristo, amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Temos aqui uma palavra da parte de Deus para os nossos corações nesta noite. Pega a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Ele é bom, indiscutivelmente, Ele é bom. Abre a santa palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo é o 3. Apenas o versículo de número 16. João capítulo 3, apenas o versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eterno Deus e soberano Pai, mais uma noite nós nos encontramos aqui, Santíssimo Deus, na Tua presença, para Te louvar e para Te exaltar na beleza da Tua santidade. Fala comigo, meu Deus, fala com meu irmão, fala com a minha irmã, fala com os Teus servos, fala com as Tuas servas. Pai, a palavra é Tua, o Espírito é Teu, a revelação, Senhor, vem da Tua parte. Então se revela de uma forma profunda aqui nessa noite, Senhor. Fala para a glória do Teu santo e adorável nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus querido. Podemos assentar. Se você puder aplaudir o Senhor, vai ser bonito. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube Palavras de Vida.
a nossa página no Facebook, Jesus Fonte de Vida, céus abertos sobre a vossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a morte de Jesus Cristo. É uma mensagem que se faz necessária ser falada nesses últimos dias, e não somente nesses últimos dias, mas em todo tempo nós temos que trazer à memória o sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte dolorosa, o seu sacrifício expiatório em prol da minha, da sua e da nossa salvação. Eu quero pregar nessa noite subordinado a um tema: por que Jesus morreu? Por que Jesus ele teve que enfrentar todo esse processo doloroso para me salvar e para nos salvar? Deus, ele não faz alguma coisa simplesmente por fazer. Tudo que Deus faz tem propósito, tem objetivo, tem foco, tem algo. Deus, ele trabalha de uma forma perfeita, harmônica. Tudo que Deus faz é de uma sincronia perfeita. Por isso que nós vamos aprender aqui nessa noite que a morte de Jesus se fez necessária. Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer porque não havia outra alternativa para que nós pudéssemos ser salvos. Nós vamos primeiro entender que Deus é um Deus alinhado à sua palavra. E o que é alinhado à sua palavra? Ele é submisso à sua própria palavra. Ele não quebra os preceitos que ele mesmo estabeleceu. Não é porque ele é Deus, não é porque ele é o soberano, o Senhor, que ele vai transgredir aquilo que ele mesmo fez. Deus é tão perfeito, é tão santo, é tão inerrante, que a palavra que ele estabeleceu, ele se submete a ela. A palavra dele é infalível. Nós temos que voltar um pouco para entender o porquê dessa morte, e voltar um pouco na história, trazendo a história do nosso pai biológico, Adão. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, eles viviam de uma forma perfeita. Tudo era belo, tudo era maravilhoso, tudo era extraordinário. E o diabo viu aquela harmonia, aquela perfeição, aquela paz, aquela tranquilidade, e já começou a orquestrar no oculto para destruir aquela paz, para roubar aquela comunhão, para aniquilar aquela harmonia que havia entre Deus e o homem. Vale lembrar que até então o homem não tinha conhecimento do pecado. E uma vez o homem não tendo conhecimento do pecado, ele falava com Deus face a face. Porque o que nos impede de ter uma comunhão profunda com Deus é o pecado. Isaías capítulo de número 59. Os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus, porque Deus, ele não compactua com o pecado. Deus, ele não tem contato com o pecado. Então, até um determinado momento, Adão não tinha pecado. E como ele não tinha conhecimento do pecado, ele vivia de forma harmônica com Deus. A Bíblia vai dizer que todos os dias, de tardezinha, Deus vinha bater um papo com Adão. Se você ler Gênesis capítulo 2, capítulo 3, você vai achar. Todos os dias, no cair da tarde, Deus vinha conversar com Adão, passear no jardim e bater um papo com Adão. Era algo tremendo, era algo maravilhoso. E o diabo não gostava daquela comunhão. Porque se tem uma coisa que o maligno ele não quer, é que eu tenha comunhão com Deus.
Ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Porque Ele sabe, irmãos, que na proporção que nós nos aproximarmos de Deus e passarmos a ter comunhão com Ele, os nossos olhos espirituais vão se abrir. Nós vamos perceber as ações do maligno. Nós vamos ter da parte de Deus poder, autoridade, graça, unção, ousadia, e o inimigo ele não poderá investir contra a nossa vida. Perceba que é uma das estratégias que o maligno usa, é procurar nos afastar o máximo possível de Deus. Ele quer nos afastar o máximo possível de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais fácil o homem fica para o diabo. Vou repetir: quanto mais distante o homem fica de Deus, mais presa fácil ele se torna para o diabo. Por isso que ele viu a comunhão que Adão tinha com Deus e já começou a premeditar como é que ele ia tirar aquela comunhão, como é que ele ia roubar aquela comunhão. Ele procura uma lacuna em Adão e ele não acha. Ele procura uma lacuna em Eva e ele acha. E uma vez achando aquela brecha em Eva, ele já coloca o seu plano diabólico em ação. Ele entra em uma serpente. A primeira sessão espírita em que o diabo se incorpora de um corpo, por mais que seja um corpo animal, e ele começa a dialogar com Eva. Ele vai usar as palavras que o próprio Deus falou. As palavras que o próprio Deus falou. Só que ele vai deturpar para convencer a mulher a fazer aquilo que Deus já tinha dito que não era para fazer. Deus já tinha dito que não podia comer, não podia tocar, em hipótese alguma. E a mulher, ludibriada pelas palavras do diabo, cedeu à tentação, pegou o fruto, comeu. Depois que ela come, ela dá para o homem. Os olhos de ambos se abrem. Uma vez os olhos dos dois se abrindo, o pecado ele já tinha entrado. Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Deus começa a passar para a serpente, a mulher e o homem as consequências do pecado. Quando chega na vez do homem, Deus vai dizer para ele: Adão, maldita seja a terra por tua causa. Maldita seja a terra por tua causa. Por causa do pecado de Adão, toda a criação, toda, sem exceção, foi prejudicada por causa do pecado. Ninguém ficou isento, ninguém ficou impune. Todos sem exceção foram manchados pela mancha do pecado. E por causa do pecado, alguém teria que pagar. Alguém teria que arcar com as consequências desse erro, desse delito. A salvação foi prejudicada. A criação inteira foi prejudicada. Na proporção que o tempo foi passando, os homens foram se multiplicando na face da terra. O pecado aumentando, o pecado aumentando, o pecado aumentando. Não foi só uma, nem duas. Diversas vezes, a Bíblia vai dizer que o odor do pecado subia até as narinas de Deus como cheiro de coisa podre. A prova é que quando chega no capítulo 6, Deus vai dizer: eu me arrependo
de ter feito o homem. Destruirei o homem de sobre a superfície da terra. O pecado tem consequências. O pecado gera consequência. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como a humanidade inteira, sem ninguém ficar de fora, foi prejudicada por causa do pecado. Todos estavam condenados às densas trevas, às escuridões profundas. Ninguém escaparia. Alguém tinha que tirar essa culpa, essa mácula. Alguém teria que arrancar essa mancha do pecado. E para alguém cumprir essa missão, essa pessoa teria que estar à altura. Ela teria que ser perfeita. Ela teria que ser sem pecado. E como Deus não trabalha sem propósito, Ele já começa a projetar o plano para salvar a humanidade da perdição eterna. A prova é que em Gênesis capítulo 3 vai sair a primeira profecia no que diz respeito ao nascimento do Messias para a salvação da humanidade, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. Deus já está ali trabalhando por antecipação, preparando o cenário para trazer o seu filho ao mundo, para cumprir o sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário, para poder livrar a humanidade da condenação eterna. Aleluia. Se Jesus, Ele não morre, eu não estaria aqui agora com esse microfone na mão pregando essa palavra. Você não estaria aí agora sentado ouvindo essa mensagem. A morte de Jesus, ela não foi em vão. Ele não morreu simplesmente por morrer. Não foi Deus que queria mostrar para a humanidade que Ele era um Deus bondoso, piedoso. Não, Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa provar nada para mim nem para você. Ele é autoexistente. Ele é soberano. Aleluia. Ele é magnífico. Ele é Deus sem eu, Ele é Deus sem você, Ele é Deus sem ninguém. Glória a Deus. Antes de nós existir, Ele já era Deus. Aleluia, meu Deus. Nada mudará os atributos de Deus. Todavia, Ele, por si só, toma a decisão de se materializar em mim, em você, e cumprir perfeitamente todas as profecias bíblicas que estavam escritas ao seu respeito. Tudo teria que ser cumprido minuciosamente para que o projeto da salvação fosse cumprido. Se ele não faz o que estava escrito de acordo com as profecias, a missão falharia. Se ele não cumprisse tudo que estava estabelecido, a missão fracassaria. Mas Deus não erra. Diga comigo, Deus não erra. Não erra. Glória a Deus. Ele faz tudo com riqueza de detalhes. A morte do meu Cristo, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz, Glória a Deus, aleluia. foi para que todos nós fôssemos alcançados pelo favor, pela bondade, pela benevolência, pela misericórdia do Senhor. Porque se Ele não nos alcança com seu amor incondicional,
se Ele não nos alcança com a sua bondade, se Ele não nos alcança com o seu perdão, se Ele não nos abraça com o seu abraço de amor, nós não teríamos escapado da condenação eterna. Glória a Deus. Hoje é uma noite memorável, é uma noite de celebração, em que nós temos que levantar as nossas mãos para o céu e render graças e tributar graças a esse Deus tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, que enviou o seu único filho para morrer por todos nós na cruz do Calvário. Ele foi lá e pegou a maldição que o homem lançou sobre nós por causa do pecado e cravou na cruz do Calvário. Paulo vai dizer na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus, ele cravou a maldição na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter direito à vida eterna, para que você pudesse ter direito à vida eterna. É um favor imerecido, é uma graça imerecida. A salvação foi dada de graça porque nós não tínhamos mérito para comprá-la, nós não tínhamos capacidade de adquiri-la pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio respaldo. Foi Deus, pela sua infinita misericórdia. Presta atenção, o homem prejudica o projeto da salvação, o homem traz a maldição, o homem traz sobre si a condenação eterna, e ele não tem respaldo para pagar a dívida, ele não tem capacidade de quitar, porque tinha que ser alguém perfeito, tinha que ser alguém santo, alguém que não tivesse cometido pecado, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por que você acha que Deus, quando Ele exigia um sacrifício pelo pecado, Ele exigia um sacrifício perfeito? O cordeiro tinha que ser perfeito, sim ou não? Sim. O cordeiro não podia ter nenhum defeito no cordeiro. Uma unha torta, um dedo quebrado, não, um defeito mínimo não era aceito. O cordeiro tinha que ser perfeito. Veja como Deus, irmão, Ele é perfeito. Isso daí era sombra de acontecimentos futuros. Ele não estava falando do presente, ele estava falando do futuro. Aquilo apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício tinha que ser perfeito. Hebreus capítulo 9, no versículo de número 19, digo melhor, Hebreus 9, 19 vai dizer: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele tinha que derramar o sangue dele puro e carmesim naquela cruz, para me livrar da condenação, para te livrar da condenação eterna. Aí transparece diante de mim o capítulo 53, que foi escrito pelo profeta Isaías, que diz que ele foi subindo como um renovo e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, mas olhando nós para ele, nós não desejávamos, porque nenhuma beleza nós via nele. Ele era um homem indigno, ele era um homem rejeitado entre os homens, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Foi por causa dele. Pode aplaudir. Porque Jesus morreu. Ele morreu porque Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Ele morreu porque Ele me ama. Glória a Deus. Alabra, serve, Aleluia, meu Deus. Ele morreu para pagar a minha dívida. Aleluia, Jesus. Ele quitou a dívida. Ele quitou. Aleluia. Ele pagou a dívida. Glória a Deus. Eu não tinha condição.
Você não tinha condição de pagar. Não tinha. Aí Jesus foi lá e pagou a dívida. O diabo, ele fez de tudo para que a missão fosse prejudicada. Você percebe que quando Jesus estava para morrer, olha o que foi que aconteceu. Quantas coisas aconteceu antes de Jesus morrer. Quando ele estava para ser entregue, o diabo entra em Pedro. Aí mexe nas emoções de Pedro. Aí Pedro começa a chorar. Ô Jesus, não faz isso não, Jesus. Não morre não, Jesus, que é isso? Não morre não, Jesus. Faz isso não. Aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Para trás de mim. Tudo isso para ele não morrer. Aí ele vai. Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ali foi travada a maior batalha de todos os tempos. Eu vou falar aqui como pregador pentecostal. Eu acredito que naquela hora ali, todos os demônios do inferno foram ali. Houve uma batalha terrível, terrível naquele lugar. Terrível, para que Jesus desistisse. Para que ele não cumprisse a missão. Porque se ele não cumprisse, toda a humanidade estaria condenada às trevas profundas. Ninguém se salvaria. Ninguém. Não teria escapatória. Todos estavam condenados ao inferno. Todos, sem exceção, estavam condenados. Por isso que uma batalha inexplicável travou-se naquele lugar. A prova é que o evangelista Lucas vai dizer que Deus enviou anjos para consolar, porque ali teve um conflito. Ali foi um grande conflito. O diabo querendo que Jesus desistisse, o diabo querendo que Jesus desistisse da sua missão e não cumprisse. Só que o grito, o brado da vitória foi rasgado no meio do jardim do Getsemane. Quando Jesus, ele diz: Pai, se puder, passa de mim esse cálice. E como o Pai respondeu ele com silêncio, Jesus disse: esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Ali, meu irmão, todos os demônios caíram por terra, entraram em desespero, porque ali foi dado o meu grito, o teu grito e o nosso grito da vitória. O brado da vitória foi dado naquele momento que Jesus disse: Pai, cumpra-se a tua vontade. Aleluia, meu Deus. Aleluia! Vai dizer do teu nome, meu Pai. Eu creio, Deus, eu creio, Senhor. Irmão, é a maior dádiva. É a maior dádiva, é a maior bênção. Não tem nada nesse mundo, irmão, se compara à dádiva da salvação. Nada, os prazeres, bênçãos materiais, tudo isso daí, meu irmão, são coisas efêmeras, são coisas passageiras, são coisas transitórias. Nada se compara à dádiva da salvação. Por isso que o texto bíblico vai dizer: o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada o homem ter sucesso, o homem obter êxito em todas as áreas da sua vida, mas ele ser um pecador moribundo, distante de Deus,
não tem a presença do Senhor, não tem o Espírito Santo, não tem o nome escrito no livro da vida, não tem reconhecido o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que assim ele alcance perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Graças a Deus, que por bondade e misericórdia o Senhor me aceitou, o Senhor te aceitou, o Senhor nos abraçou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos recebeu por filho. Abraço e terga, calabria. Louvado seja e glorificado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Glória a Deus. Ele morreu por amor. Aleluia. Foi por amor. Foi por amor que Jesus morreu. Foi por isso que ele morreu. Por me amar e por te amar. Não tinha outra forma de nós sermos salvos. Não tinha outra maneira. Não tinha. Por isso que o próprio Deus se materializou em mim, em você, e disse: eu vou pagar a dívida dela. Eu vou pagar a dívida dele, eu vou pagar. Eu vou pagar. E pagou. E nos deu o privilégio e o direito de nós sermos chamados filhos de Deus por adoção. Tá? Então alegra o teu coração, regozija a tua alma, que o céu te ama e o céu nunca vai desistir de você. O céu nunca vai desistir de você, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? Deus já provou o amor dele para mim e para você, enviando o seu único filho para morrer por todos nós na cruz do Calvário e nos salvando da condenação eterna. Que Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, amados. Guarda essa palavra no teu coração. Recebe da parte de Deus, e com certeza os céus, eles estão confirmando essa palavra sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal do YouTube Palavras de Vida e da nossa página Jesus Fonte de Vida. Céus abertos sobre a vossa vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir.